Olá, pessoal! Talvez muitas pessoas não saibam, mas Sinop, onde desenvolvemos esse projeto de divulgação científica, tem uma relação histórica com a indústria madeireira. Situado em meio à floresta amazônica, as pessoas que para cá vieram nas décadas de 70, de 80, eram incentivadas a ver o progresso como algo análogo à derrubada das matas. Mas durante o início dos anos 90, com a Eco 92 e a mudança de paradigma sobre o meio ambiente, vieram também os conflitos sobre o papel da floresta e o papel do homem no desenvolvimento socioeconômico ambiental. Hoje, décadas depois, ainda é comum se encontrar descompassos entre as visões de madeireiros com a visão de pessoas das regiões mais distantes da realidade dura da vida nas matas. Para poder compreender melhor esses diferentes pontos de vista, e mais importante, para poder entender como pode haver um conceito de progresso e desenvolvimento que atenda a diferentes perspectivas, é que falaremos hoje sobre economia florestal. Meu nome é Ivan Canan e este é o programa Consciência. Ele é doutor em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, é pesquisador e professor na Universidade do Estado de Mato Grosso e desenvolve trabalhos na área de Economia Florestal e Agrícola, com ênfase em temas como atividade madeireira e cadeias produtivas. Nosso entrevistado é o Dr. Wilmor Constantino Tives Dalfovo. Bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Ivan. Bom, nós vamos falar sobre economia florestal. E eu acho que as pessoas, de modo geral, elas têm alguma ideia sobre o que seja, principalmente porque elas juntam os dois termos, né? Economia e florestal. Mas para a academia, para quem pesquisa, qual que é a definição de economia florestal? Basicamente, Ivan, o conceito por trás da economia florestal é a análise e o desenvolvimento de estudos relacionados à exploração da floresta sob vários aspectos. Bom, a economia, no caso, ela já faz um estudo sobre recursos e como que isso ocorre, então, dentro da questão das florestas? A gente pode encaixar esse conceito da economia florestal dentro do conceito da própria ciência econômica. A ciência econômica, de uma maneira geral, o conceito dela é uma ciência social, né, que tenta fazer com que recursos limitados possam ser produzidos e distribuídos para pessoas que têm um consumo ilimitado, ou seja, têm necessidades de consumo ilimitado. Na ciência florestal também é a mesma coisa. A floresta, de maneira geral, ela é finita. Okay. Ela é finita, ela é algo que, se não for bem cuidado, bem desenvolvido, bem explorado, ela tem um fim, né? E que pode ser colocado do ponto de vista de que as pessoas, tendo a necessidade de continuar consumindo bens florestais, se ela não for bem manejada, bem explorada, ela também acaba desaparecendo. Então, ali a gente tem um elemento conceitual bastante específico e interessante, porque se a economia estuda o movimento das pessoas quererem consumir infinitamente, Sim. Estamos falando ali de um recurso finito e que, portanto, não vai atender todo mundo, só vai atender a um pequeno grupo. Então, é uma questão de escolha sobre como usar esses recursos. Isso, até porque, Ivan, a floresta, junto, por exemplo, como a água, são dois bens que, se não forem bem administrados, bem pensados, a sua forma racional de exploração, elas desaparecem e causam um impacto muito grande. Claro que no caso da floresta, por exemplo, existem outras alternativas, né? Você tem a floresta amazônica, que é uma floresta natural, mas existem também as florestas plantadas, né, que são reflorestamentos comerciais, que lá na região sul do país, depois da abertura do estado do Paraná, de Santa Catarina, onde as florestas foram basicamente substituídas, né, foram retiradas por atividades como, por exemplo, a exploração agrícola e a pecuária de corte. Mais na década de 70, 80, 90, depois da abertura e a vinda do processo migratório para cá, esses estados passaram a recompor as florestas com florestas plantadas, pinos, eucalipto e outras, né? Então, nesse ponto, a economia florestal, ela envolve tanto a de mata nativa como também a plantada que entra um pouco no mesmo campo da agricultura, da agropecuária, Sim, alguma coisa assim. Ela é um ramo de produção, ela é uma atividade produtiva que ela pode usar as duas situações, tanto a exploração de floresta nativa como a exploração de floresta plantada, vamos dizer assim, certo? Na nossa região ainda, esse conceito de floresta plantada
ela é ainda muito recente. Até porque tem bastante floresta nativa. Só que esse termo bastante, Ivan, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque esse bastante está aos poucos desaparecendo. Bom, se a gente passa de avião aqui na nossa região e se por acaso você já morou na cidade, como eu que vim na década de 80, né, de Cuiabá, que são 500 quilômetros, era só floresta, então esse bastante já não existe mais. E esse processo, ele continua, vamos dizer assim, subindo, Ivan. Né? Essa região nossa, que é a região de abertura da região amazônica, nós estamos na porta, no portal da região amazônica, né? Então, ele já ultrapassou a fronteira do estado de Mato Grosso, já está muito bem difundido no estado do Pará, Rondônia e Acre, e o próprio Amazonas, na região sul do Amazonas, a gente já percebe que existe um movimento muito parecido com o que foi aqui. Né? Que o pessoal que nos acompanha por redes sociais e que por acaso são da região sudeste, do sul do país, mas de regiões mais distantes, eles devem acompanhar esse processo pelos índices de desmatamento da floresta amazônica. Esse é uma das questões bastante importantes, né, Ivan, que a gente precisa salientar, que o desmatamento em si, ele é algo que penaliza diretamente a floresta. Né? E como penalizador da floresta amazônica, da atividade florestal, ele é um tema bastante delicado de ser discutido. Mas exatamente sobre isso, até porque o programa, a ideia de divulgação científica é levar um conhecimento que seja acessível a todas as pessoas, e a gente sabe que existem diferentes níveis de compreensão sobre a coisa para quem nos assiste de casa. Eu gosto sempre de começar do básico. Okay. Né? Quando a gente pensa em recursos econômicos, que são aqueles recursos que estão na floresta, e que você vai explorá-los, esse recurso vai sair daquela forma de árvores e produtos e frutas e raízes e ela vai se transformar em riqueza. Okay. Como que é esse processo de transformação em riqueza? Essa riqueza ela vai sempre concentrada para quem é proprietário da terra, ou existe uma distribuição através de mão de obra, dos processos? Como que funciona isso daí? Bom, quais são os fatores que existem e que precisam ser olhados quando se fala em economia florestal? Bom, a princípio, a floresta ela é um bem governamental, ela é do governo. Ninguém é dono da floresta, não é? Do ponto de vista de uso, grande parte da floresta amazônica pertence ao Estado. O que o Estado faz muitas vezes? Quando as pessoas compram terras e, teoricamente, colocam essas terras em seu nome através de escrituras, eles têm a possibilidade de explorar dentro da legislação até um percentual dessa atividade. Então, quem tem a terra não é dono da mata? Não. Um exemplo disso. Isso conceitualmente e legalmente? Porque legalmente, se você compra uma área 100% de floresta e que você, como se fazia antigamente, né? O pessoal que veio para cá, você poderia abrir pela legislação, você pode abrir até 20% da área da floresta e 80% dessa floresta deveria ser preservada, certo? Só que durante a evolução histórica da ocupação e do processo de produção dessa região, não foi assim que aconteceu. Claro que agora, com a consciência sobre os aspectos do aquecimento global e de outras relações, esse processo tem sido repensado. Tanto que tem regiões, por exemplo, em que hoje há um alto índice de preservação da floresta, 50%, 60%. Por quê? Porque o pessoal tem consciência de que a própria floresta é algo que pode ajudar em outras atividades produtivas. Através do quê? Por exemplo, Ivan, eu vou dizer, a floresta amazônica em si ela é uma grande bomba biótica. Ou seja, toda a água que é das chuvas que nós usamos, que precipita aqui em Sinop, em nossa região, e que até precipita na região sul do país, ela é formada pela questão do uso do processo em que a floresta faz essa relação. Essa troca. Essa troca. Então, ela é muito importante. Ou seja, desmata aqui da seca lá. Exatamente. Então, o que acontece? As pessoas estão começando a perceber que preservar a floresta é preservar também outras atividades produtivas que são importantes. Que é uma questão sistêmica que ultrapassa só o pedaço de terra daquele proprietário. Então, é muito mais do que simplesmente uma exploração de um recurso. É mais uma questão de sustentabilidade de outros recursos, de outras produções. Bom, você nos trouxe 3 formas de fazer a exploração das florestas dentro da economia florestal. A primeira delas é o extrativismo, e temos algumas fotos aqui para acompanhar.
Nós temos o caso da borracha, de outros produtos. O que você nos fala sobre o extrativismo? O que é o extrativismo e como que ele funciona dentro do conceito de economia florestal? O extrativismo é a forma de exploração da floresta, seja ela do ponto de vista sustentável ou não sustentável. Não é? Bom, vamos falar um pouquinho daquele tema que eu acho que é mais importante, que é a exploração do ponto de vista sustentável. A floresta ela é inclusiva socialmente. Por que ela é inclusiva socialmente? Porque as comunidades ribeirinhas ou aquelas pessoas que estão inseridas dentro da floresta e que usam uma floresta como meio de subsistência, elas exploram sustentavelmente a produção gerada pela própria floresta. O interessante, por exemplo, vamos falar do que aconteceu esse ano aqui. Teve uma comitiva de empresários irlandeses que vieram visitar a nossa região com a ideia de conscientizar a prefeitura e os órgãos para a possibilidade de produção de raízes e plantas medicinais, porque a Europa precisa novamente, está passando por uma fase de transição em que o uso de farmacológicos está sendo substituído por produtos mais naturais. Então é uma forma, por exemplo, dessas comunidades que estão inseridas dentro da floresta usarem as próprias plantas medicinais que a floresta dá e de forma gratuita para gerar renda sustentavelmente. Bom, esse modelo de economia extrativista, ele combina com a ideia de uma região que possa ter muitos habitantes ou necessariamente precisa se preservar as regiões com poucos habitantes e aqueles habitantes em condições de vida de empregos de baixa renda com extrativismo, ou é possível aumentar essa riqueza? Eu acredito que é possível aumentar essa riqueza, Ivan. Só que vai ter a necessidade de um processo de conscientização das pessoas que não estão inseridas nesse processo. Por quê? Porque a floresta ela é vista, basicamente, pelas pessoas que estão fora dessa realidade, como um meio de produção e riqueza. Certo? Então isso é dicotômico. Isso inclui, no caso, no extrativismo, a produção e riqueza, desde a questão de frutas até a questão da madeira também, que é uma fonte desses recursos. Bom, vamos continuar falando sobre economia florestal e as diferentes maneiras que ela pode acontecer na realidade, mas logo depois dos comerciais. Estamos conversando com o Dr. Wilmor Dalfovo sobre economia florestal. No primeiro bloco, falamos sobre extrativismo e essa ideia de tirar os recursos da floresta da maneira como ela se apresenta. E aí utilizar sementes, utilizar raízes, frutos, até recursos para a indústria medicinal, né, como forma de gerar renda, gerar trabalho, gerar riqueza e distribuí-la, né? Mas você trouxe também como um segundo exemplo a questão do manejo florestal e trouxe um vídeo para a gente assistir. Eu vou passar o vídeo e aí depois vamos conversar sobre como que ocorre essa distribuição de riquezas. Vamos lá. O mecanismo perfeito para a economia florestal. A colheita de produtos florestais envolve processo de modo a gerar o menor impacto possível, retirando somente o que a natureza pode repor. Conheça o manejo florestal sustentável. Primeira fase. A primeira fase do manejo florestal sustentável é o planejamento, que tem duração de aproximadamente 1 ano e é de responsabilidade de um profissional habilitado, o engenheiro florestal. Nesta etapa estão contidas levantamento de documentação para aprovação junto aos órgãos competentes, elaboração do plano de manejo florestal sustentável, divisão da área total em unidades de produção, realização de estudos, flora, fauna, hidrografia, relevo, social, econômico. Segunda fase. Já a segunda etapa compreende estudo das unidades de produção, um processo ao longo de 7 meses. O estudo das unidades de produção contém geoprocessamento, aprovação junto aos órgãos competentes, elaboração do plano operacional, definição dos traçados das estradas e da localização dos pátios, censo da floresta. Terceira fase. Consiste na operação do manejo florestal sustentável e é a terceira fase do processo, que geralmente tem duração de 1 ano. Compreende 1 ano por UPA. Compreende
corte, arraste, remoção para os pátios intermediários, transporte à serraria. Quarta fase. Trata-se do monitoramento, que pode chegar a uma década. É a quarta fase do processo e está organizada assim: realização de tratamentos que favoreçam o desenvolvimento da floresta já pensando no próximo ciclo de corte. Levantamento de espécies, análise do crescimento das árvores e entrega dos relatórios obrigatórios. Quinta fase. Finalmente, a quinta fase são os tratos silviculturais, etapa que chega a 5 anos e é o acompanhamento da regeneração da floresta. Esta é a economia florestal gerando desenvolvimento com sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, numa engrenagem perfeita, que tem início na floresta e encerra o ciclo com a satisfação do consumidor final. Cipem, a madeira é nosso negócio. Wilmor, o vídeo mostra que uma série de cuidados precisam ser feitos para manter a floresta. Do ponto de vista contábil, isso significa também muitos custos a mais para as organizações, para as empresas, para as madeireiras, porque vai ter uma série de mão de obras especializadas, uma série de processos que precisam ser cuidados. Como que funciona essa questão da economia dentro do manejo sustentável? Como que ela pode gerar mais renda e fazer essa distribuição com empregos melhores? Primeiro, a questão dos manejos florestais, o suprassumo dele, a ideia central do manejo florestal é legalizar a extração de madeira. Então esse é um dos principais pontos. Né? A nossa região sempre foi conhecida como uma região onde a ilegalidade sempre foi um ponto muito forte. A extração ilegal de madeira. Então os manejos florestais que começaram a entrar na nossa região a partir do início dos anos 2000, de forma mais massiva, mais forte, ele passou a desempenhar um papel importante nessa questão da legalização da atividade florestal. Então, princípio, primeira coisa, você legaliza algo que era ilegal, então você torna todo o trabalho de extração, empenho, produção, desenvolvimento, que antes era ilegal, numa coisa legalizada do ponto de vista governamental e do ponto de vista social. Mas aí a gente tem um problema, porque se você usa só o poder coercitivo como forma de justificar gastos dentro da organização, você pode ter empresas, empresários que acreditavam estar agindo dentro do que era certo, mas era ilegal, pensando que o que está errado é a lei. Então, no sentido econômico, existe a justificativa para que seja explorado da maneira como a lei coloca, que seria a manutenção da floresta. Ou seja, qual a riqueza, a verdadeira riqueza que é provocada pela questão do manejo sustentável? É a perpetuação da floresta ou isso implica também, como ocorre a melhoria dos processos, numa apresentação de um produto madeireiro de maior valor? Não, eu acredito muito que é a questão do uso sustentável da floresta mesmo, de uma maneira mais generalizada. A ideia do manejo é você explorar as espécies que estão contidas numa determinada região, num espaço, né? E essa exploração se dá pelas árvores mais velhas, aquelas que estão em ponto de corte, de abate, e propiciar para aquelas que antes, que não estavam se desenvolvendo por uma questão de competição, passem também a se desenvolver para uma exploração futura. Então é o termo de sustentabilidade mesmo da exploração do manejo. E o manejo em si, ele tem algumas etapas bem interessantes, Ivan. É algo que as pessoas desconhecem, a forma como é desenvolvido a implantação de um manejo florestal. Bom, primeira coisa é a questão do planejamento. O planejamento, ele passa por diversas etapas. Só para você ter uma ideia como é minucioso o levantamento dessas informações, o engenheiro florestal, a equipe gerenciada pelo engenheiro florestal e pelos órgãos competentes, que nesse caso é a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, eles têm que fazer um inventário florestal. Então você entra na floresta e você cataloga todas as árvores de pequeno, médio e grande porte que podem ser abatidas agora, de imediato e no futuro. E todas essas árvores, elas recebem uma etiqueta de controle, como se fosse uma carteira de identidade. É um estoque. Isso. Ou seja,
todas aquelas árvores que, uma vez liberado o processo de manejo, depois de ser feito todo o georreferenciamento, analisada a questão do uso, do potencial de extração, da questão dos mananciais de água, tudo aquilo que pode impactar diretamente, o que antes não era levado em consideração, porque, por exemplo, quem comprava uma área, ele estava pouco preocupado se tinha nascente de água ou não, a ideia era tirar. Até porque era um momento que cultural, dentro da ditadura militar, ocupar para não perder. Não entregar. Então, dentro dessa visão, a ideia era desmatar o máximo possível e aí, quanto mais rápido fizesse, era melhor. Mas a questão que na sua fala veio uma questão interessante. Quando se certificam cada uma das árvores, se a floresta pertence ao Estado, e o Estado é o representante da coletividade, de todos nós, e esse registro ele vai para os órgãos ambientais, então essa floresta ela passa a pertencer, essa árvore ela passa a pertencer materialmente a todos e economicamente vai ser explorado por quem é dono da área, ou não. O que eu quero dizer é o seguinte, se você oferece um banco de dados para a SEMA sobre a sua floresta, depois você tem que prestar conta sobre ele? Sim. Sim. E não. E as outras pessoas têm acesso a esse banco de dados? Tem, deixa eu tentar explicar. Muitas vezes acontece assim, hoje, se um empresário tem interesse em comprar uma área de floresta para futuramente explorá-la, então ele está comprando algo, por exemplo, que é do Estado, então eu estou entrando aqui na região amazônica e estou comprando uma área de terra que é uma área pertencente ao Estado. Então eu legalizo, através de escritura pública, essa área, então ela passa a ser, então, não mais do governo, mas sim da propriedade privada. Só que a pessoa, por exemplo, que não tem condição de explorá-la, porque tem que tirar tudo aquilo e tem a legislação que diz que só pode abrir 20%, então ela tem o uso alternativo de gerar um manejo florestal para que essa área possa ser manuseada nos outros ambientalmente. Isso. Ou seja, o que acontece? Ele entra com um processo junto a um engenheiro florestal. O engenheiro florestal faz todo o levantamento, georreferenciamento, análise, encaminha esse processo para a Secretaria de Meio Ambiente, para que a Secretaria de Meio Ambiente possa também acompanhar e fiscalizar essa questão. Aí a própria SEMA vem e faz o levantamento das espécies existentes, que podem ser diversas espécies, dependendo da área, né, com um valor agregado muito grande, como, por exemplo, a Itaúba e outras espécies madeireiras que são muito apreciadas, tanto aqui internamente no nosso mercado, como lá fora também, no mercado externo. Então, assim, a partir do momento que o Estado cede a concessão de exploração desse manejo, ou alguém tem a área para poder fazer essa exploração, o Estado ele é automaticamente um coautor do processo. Por quê? Porque cabe a ele cabe a ele fiscalizar o processo de exploração. E, em contrapartida, cabe ao empresário que detém a área a racionalidade do uso sustentável dessa floresta como meio de geração de renda, porque ele é só o início da cadeia produtiva. Né? Então, a exploração que acontece ali vai para os outros elos da cadeia que são importantes e que acabam, basicamente, depois nós usando como consumidores finais. Assim, falando da perspectiva organizacional, a questão do uso de mão de obra mais qualificada para atividades que antes não eram feitas, muda a cultura da organização e acaba impactando na qualidade dos produtos também, que podem ser vendidos para mercados que antes não iria se consumir. Isso. Por exemplo, a madeira tirada e serrada de qualquer maneira só vai usar para caixaria em construção, né? Mas ela tirada de maneira e explorada de maneira adequada, ela pode ser usada para móveis de alto padrão, pode ser usado para revestimento em casas. Produção de painéis. Ela tem muito mais condições de ser vendida com valor. São múltiplos produtos. Sim. E nisso fica claro que tem uma distribuição de renda melhor, porque existem empregos de melhor qualidade dentro desse processo. Mas isso também fica mais claro ainda no terceiro exemplo que você nos trouxe. Vamos ver o vídeo que você preparou para a gente. A produção de madeira a partir da reprodução de florestas ultrapassou 18 bilhões de reais em 2011. Hoje, a área plantada é de 6 milhões de hectares e deve aumentar em mais 3 milhões nos próximos 8 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE.
A pesquisa mostra que em 2011, mais de 70% da produção florestal brasileira, 18,1 bilhões, vieram da silvicultura, que é a atividade responsável pelo abastecimento, desenvolvimento e reprodução de florestas. E cresce a cada ano a participação da atividade na produção madeireira nacional. Os produtos de madeira em tora aumentaram 8,7%, de lenha 7,6% e a produção de carvão vegetal cresceu 19,7%. A floresta plantada é importante para a conservação do meio ambiente, ajuda a suprir a demanda da indústria de madeira sem precisar desmatar a floresta natural. Por isso, o Brasil estabeleceu uma meta: aumentar para 9 milhões de hectares a área de floresta plantada até 2020. Hoje, a área de florestas plantadas no Brasil é de 6 milhões de hectares. O Brasil tem uma meta de plantar 9 a 10 milhões de hectares de florestas cultivadas, né? Isso é importante, nós temos áreas, temos tecnologia, temos produtores preparados para isso. Tem empresas que produzem mudas de qualidade, tem empresas de pesquisa que já descobriram quais são as melhores variedades, quais são os melhores cultivares para serem explorados, né, para serem conduzidos conforme a região, conforme a finalidade. Então, estamos prontos para atender a esse anseio, essa necessidade do mundo e do governo. Para incentivar o cultivo de florestas plantadas no país, o governo vem apertando o cerco contra os desmatamentos ilegais. A preocupação também é aumentar a renda dos produtores rurais. E é um setor que promete bastante para o setor agropecuário, porque ele tem uma função ambiental muito importante e social muito importante, porque ele realmente traz renda para o produtor, é um aumento de renda para o produtor. Tanto a floresta plantada, a produção de madeira sendo feita solteira, como a gente fala, ou seja, só floresta plantada para fins madeireiros ou móveis ou energia, ou ela integrada a outros sistemas, como a integração lavoura, pecuária, floresta. Wilmor, o último entrevistado falou sobre a importância do reflorestamento para a geração de renda, tanto para a geração de produtos propriamente ditos, lenha, móveis, painéis reconstituídos, né, que são os painéis de MDF, de MDP e assim por diante, mas também a possibilidade de existir uma integração entre lavoura e pecuária. É um processo de reflorestamento assim que ocupa bastante recursos e envolve bastante planejamento mesmo. Como que funciona esse processo na prática? Bom, a princípio, a ideia da relação entre floresta, pecuária e produção agrícola, né, isso foi desenvolvido pela Embrapa Agro Silvopastoril. Aqui, né? De Sinop. De Sinop. Então, a Embrapa ela faz um trabalho fundamental de conscientização e de apoio aos produtores que têm a ideia de usar essa forma de ampliar a capacidade de produção. Em vez de você produzir um único produto, você diversificar a sua produção de forma ambientalmente correta. Então, você vai continuar tendo a pecuária, ela é extensiva ou a pecuária de leite, consorciada com a produção de eucaliptos ou outros tipos de espécies florestais, e no término, ou seja, em períodos posteriores a essa exploração, né, do leite, você pode entrar com agricultura, produção de milho, produção de soja ou de outros produtos consorciados. Então é muito interessante, é uma forma de você difundir ciência, de você difundir tecnologia e ao mesmo tempo explorar de maneira mais sustentável a atividade. Bom, olhando pela perspectiva organizacional, que a contabilidade permite a gente analisar isso, a empresa, a empresa agrícola no caso, né, fazenda, quando ela vai fazer esse processo, toma a decisão de fazer reflorestamento, ela já vai, desde a escolha das plantas, estar pensando no que vai vender e já projetando uma receita, certo? Mas isso ocorre quando as matas elas estão sem árvores, já estão no chão, né? Quando as terras já estão desmatadas, ou existe também a possibilidade de você tirar a mata nativa e aí reflorestar? Talvez não retirar a mata nativa, é uma espécie de recomposição. Então a ideia de reflorestamento está sempre presa à ideia de recomposição. De áreas já devastadas. De matas ciliares ou recuperação de áreas de manancial, né? Com o uso da implantação de florestas, nesse caso, na integração lavoura, pecuária e floresta. Ou a ideia, basicamente, que eu pelo menos entendo sobre isso, Ivan, é a ideia da gente explorar pequenas e médias propriedades com esse conceito.
Porque eu acredito que o grande empresário agrícola, ele tem uma visão um pouco diferenciada em relação a esse processo. Os médios e pequenos produtores são muito mais aderentes à relação da recomposição com o uso dessas três tipos de estruturas do que propriamente o grande produtor que usa toda a área para a produção de commodities, por exemplo. Ele é mais resistente a esse processo. Talvez o pequeno e o médio ele precise lidar muito bem com os recursos que ele tem ali disponível. E isso acho que serve para simbolizar como acontece a economia dentro desses três exemplos que você nos trouxe. Em todos os casos, há recursos naturais que são retirados e são vendidos para cadeias produtivas que vão fazer uso daquela madeira. No extrativismo, você pode ter desde vender sementes, frutos e madeira para determinados mercados, com uma determinada capacidade de geração de caixa, né, para as organizações e de distribuição de riqueza para a população, mas isso ganha uma nova configuração através do manejo sustentável, que se complementa ao extrativismo, e ainda mais com o reflorestamento. Ou seja, é possível utilizar as áreas de terra dentro de uma visão de economia florestal, gerando renda para muita gente. Muita gente. Pode ser feito sim. Mas a questão de a quem vai essa riqueza, a gente vai discutir no próximo bloco, quando a gente começa a abordar as questões polêmicas e sobre o processo histórico de ocupação da Amazônia. É um assunto que vale a pena você assistir, assim como vale a pena você assistir os nossos comerciais. Olá, estamos falando sobre economia florestal, um assunto que incrivelmente interessa a todos, até aqueles que não são ecochiitas, como se falava antigamente pelo pessoal aqui do Mato Grosso, aos defensores do meio ambiente, né? Mas, Wilmer, a gente terminou o bloco falando sobre as diferentes maneiras de se produzir riqueza e de se distribuir essa riqueza na sociedade, considerando que todas as florestas elas são bens públicos. Você pode reforçar melhor essa ideia do porquê que as florestas são bens públicos? Bom, no espaço territorial, entre todos os estados, onde existe a floresta é um bem governamental. Então, sendo governamental, ela é um bem público, onde todas as pessoas, a sociedade de maneira geral, ela é dona desse espaço. Então, basicamente, a floresta, por ser dona desse espaço, basicamente a sociedade, por ser dona do espaço florestal, muitas vezes existe aquela consciência ou aquela ideia de que a floresta, por ser domínio público, ela pode ser utilizada sem haver a permissão do Estado pela sua utilização. Até porque quando as pessoas, de modo geral, e a gente lida com a questão de divulgação científica, então tem que trabalhar com o conceito de senso comum. No senso comum, quando alguém vê materialmente uma árvore ou um pedaço de mata sobre uma terra sobre a qual tem título, ele vê materialmente aquilo lá como sendo algo da pessoa. Certo. E hoje a gente tem inúmeras pessoas, inclusive bastante pobres, defendendo o direito de propriedade de quem tem alguma propriedade, né? A questão do bem público não pode ser só vista como pertencente ao Estado, porque eles resolvem a coisa de uma maneira bem simples. Tipo, se é do Estado, então vamos tirar o Estado. Vamos doar as terras ou vamos vender as terras de preferência a preço barato para quem pode comprá-las, né? E aí quem tem muito dinheiro compra todas, né? Mas dentro desse esquema de ocupação das terras, a questão do bem público, eu acho que ela transpassa isso, porque leva em consideração o papel da floresta, por exemplo, como regulador do clima. Se é um bem público, significa que aquilo lá vai atender a todos da mesma maneira, sem que haja posse. Ou seja, se você tirar as matas daqui, todo mundo do resto do país pode ser prejudicado pela questão climática. Por isso ela é um bem público? Ela é um bem público. Dentro da economia, num aspecto mais geral, existe o que a gente chama de eficiência de Pareto. A eficiência de Pareto se encaixa muito bem dentro dessa questão do conceito florestal. Você não pode piorar a vida de alguém, ou você não pode melhorar a vida de alguém sem melhorar a sua vida. Ou seja, se você melhorar a sua vida e não melhorar a vida de alguém, você não faz algo eficiente do ponto de vista de Pareto, como a gente chama. Bom, então essa é a base para entender a importância das florestas. Se aquele recurso é finito, se ele pode gerar
uma receita para toda a comunidade, por que vai gerar só para o dono da terra? Isso. Né? E se toda a comunidade vai precisar daquela receita, da exploração daquela floresta, e também dos benefícios que a floresta traz em termos ambientais, isso reforça ainda mais a necessidade de entender a floresta como um bem público, que não é propriedade do Estado, mas é propriedade da sociedade. Porque ele está vinculado ao benefício que todos têm com aquilo. Isso. Ok. Mas, nesse sentido, nós temos o problema das pessoas que se apropriam materialmente da floresta e que elas não são muito preocupadas com a questão legal ou com a questão conceitual de bem público. Elas querem lucros rápidos, que é o caso dos grileiros. Você nos trouxe um vídeo interessante sobre grilagem de terra. Vamos ver esse vídeo para o pessoal de casa também acompanhar e depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Explicar a confusão que existe no Brasil em torno de duas regularizações, a das terras e a ambiental. E sabe por que esse grilo aí tem tudo a ver com a história? O grilo é um inseto que se alimenta de quase qualquer coisa. É esse inseto que deu origem ao termo grileiro e, consequentemente, a grilagem de terras, um problema tão velho quanto o Brasil. A grilagem é a tomada de terras do poder público ou de propriedade particular pela falsificação de documentos. Para isso, o grileiro coloca os insetos junto com os documentos numa caixa e a ação dos grilos envelhece o papel, o que dá a ele a aparência de verdadeiro. A confusão causada pela grilagem tem uma história fantástica, mas antes vamos falar do resultado de 5 séculos de ocupação territorial desordenada no Brasil. Dos mais de 5 milhões de imóveis rurais, as maiores propriedades representam 2% dos registros, mas ocupam metade do território. As pequenas, que são a enorme maioria, se distribuem em apenas 1/3 do país. Essa questão é particularmente confusa na Amazônia Legal. No Pará, por exemplo, 39% das terras têm titularidade indefinida. E os registros falsos nos cartórios chegaram a somar uma área 4 vezes maior que a do próprio estado. E aí você se pergunta, mas como isso é possível? E aqui te apresentamos o fantástico mundo da grilagem de terras. Todo o solo brasileiro foi apropriado com a chegada dos portugueses em 1500. Em troca de uma parte da riqueza explorada no solo, a coroa distribuiu porções de terras aos colonos. Já no século XIX, por um período de quase 30 anos, o Brasil ficou sem qualquer regulamentação de terras. Bastava a simples ocupação para garantir a posse da propriedade. Em seguida, a primeira lei de terras estabeleceu algumas regras que previam desde a legitimação de posse até uma doação. Tudo passou a ser registrado num livro, mas cada um impunha os limites que quisesse, e muitos aumentavam o tamanho real da propriedade. Lembra dos imóveis do Pará que somavam uma área maior que a do próprio estado? É assim o começo da grande confusão com as terras do país, que resultou em casos como este. E essa incerteza sobre quem tem direito à terra ajuda a explicar os muitos conflitos no campo. Mas é preciso colocar nessa equação outro ponto fundamental: o meio ambiente. Em 2012, o Congresso Nacional aprovou o novo Código Florestal, uma tentativa de colocar ordem na exploração e preservação da floresta. Para isso, criou-se o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Ele é um registro autodeclaratório e obrigatório para todas as áreas rurais do país. O CAR também deve indicar o estado de conservação ambiental das áreas ocupadas. Ou seja, ele possibilita o monitoramento e a responsabilização de quem não respeitar o novo Código Florestal. Mas algumas características do CAR, como a autodeclaração e a pouca fiscalização, preocupam os especialistas. Todos estes aspectos abrem caminho para diversas práticas ilegais. Apresentado como a grande política para enfrentar o desmatamento ilegal, o cadastro já revelou informações importantes sobre as propriedades rurais. Mas, com a imensa confusão fundiária do Brasil, a pergunta que fica é se não será mais um instrumento para a velha grilagem de terras. Bom, Elmore, deu para ver que grilagem, até é curiosa a origem do nome, tem a ver com a ocupação dos espaços públicos, das terras, no caso, que pertenciam ao Estado, e sobre essas terras está a floresta, que é um bem público, por pessoas que tinham interesse econômico e que falsificavam documentos. E que às vezes isso acontecia até com a própria conivência do próprio Estado. Mas afinal, como é o modelo econômico da grilagem? Como que o grileiro ganha dinheiro? A ocupação ilegal.
Basicamente, ele ocupa um espaço que é pertencente ao Estado, pertencente à sociedade, ele se acha dono daquele espaço e por ele achar que ele é dono da floresta ou da área de ocupação, ele explora ilegalmente, sem a permissão do Estado, os recursos que ali se encontram. E aí, nesse caso, como já a base é ilegal, não vai se preocupar com o conceito de preservação de bem público ou questão florestal ou de obediência às leis. Mas existe um roteiro, uma forma como eles fazem essa exploração econômica, como ele transforma aquela área em dinheiro? Ele tenta, posteriormente da extração ilegal, do uso do recurso de forma ilegal, após ele conseguir gerar recursos, ele pode tentar legalizar essa área através da emissão de documentos, né? Então, existe até uma questão conflitante, porque os cartórios são coniventes com essa relação, Sim. certo? O grileiro ocupa aquele espaço, ele vai, muitas vezes, tenta legalizar isso, né? Com documentos que não são documentos oficiais, né? Ou podem até ser oficiais, mas são ilegais, Sim. né? Para dar a ideia de que aquela área que antes era do Estado, agora tem um caráter de área privada. Ou seja, e isso é uma coisa que acontecia bastante aqui na região do Mato Grosso, o grileiro vai, coloca os pistoleiros e ocupa aquele espaço de área, e aí depois ele consegue, com conivência com os cartórios, legalizar, e aí vende para pessoas que compram essas áreas mesmo de repente sem saber que elas eram griladas. Isso acontece muito aqui em algumas regiões de Mato Grosso e no Pará. Se a gente pegar recentemente o município de Apiacás, que é um dos maiores do estado, né, existe um processo de grilagem de terra muito grande lá, inclusive com muitas mortes, aonde quem acha que deve ocupar o espaço de alguém, inclusive de outro grileiro, ele faz isso via força, ou seja, via bala. Então, na verdade, o processo de grilagem ele acaba gerando um movimento social onde as pessoas, mesmo sem saber, de repente fazem parte do esquema de grilagem. É um assunto bastante complicado para a gente trabalhar num bloco só. A gente retoma no próximo bloco esse assunto. Hoje estamos falando sobre economia florestal com o Dr. Wilmor Dalfovo e agora estamos falando especificamente sobre grilagem de terra e a maneira como a apropriação indevida de áreas públicas e do bem público que são as florestas prejudica a sociedade toda e vamos analisar melhor como que esse prejuízo à sociedade ocorre. Wilmor, no bloco anterior nós estávamos falando sobre a apropriação das terras e que os grileiros podem conseguir gerar renda e ter benefício econômico imediato, ocupando a área, conseguindo criar um documento em cima disso e vendendo para outras pessoas. Só que as pessoas que compram terras de fonte legal, elas acabam comprando terras por um valor muito menor do que de fato valem, né? E aí vem uma questão estrutural sobre como que é o desenvolvimento das áreas a partir do momento em que as pessoas têm a posse dela, mesmo com um título que elas acreditam verdadeiro e que pode ser falso. A primeira fonte de renda delas, pelo jeito, é a indústria madeireira, né? É tirar as árvores. Muitas vezes assim, o primeiro processo para a abertura dessas áreas, no sentido de explorá-las, é retirar da floresta a madeira, né? O segundo passo após a retirada da floresta é a introdução da pecuária. Então, muitas áreas que são oriundas de grilagem, elas servem, primeiro, gera-se caixa, gera-se renda com a venda de madeiras, né? Aí, se é para o setor florestal legal ou não, a gente não pode, teoricamente, dizer que a indústria é conivente com isso ou não. Sim. Tá? Mas existe um movimento de que o grileiro tenta vender isso, porque a madeira legal ela é muito mais barata do que a madeira legalizada. Sim, até pela estrutura de custo. Isso. E, teoricamente, ele usa esse recurso para legalizar as outras produções. Ou seja, a partir do momento que ele tira a floresta, ele substitui a floresta pelo pasto, esse processo de substituição já é um processo esquentado, ou seja, ele já tenta legalizar as outras atividades a partir da grilagem inicial. E aí depois que tem a área com pastagem, que começa de fato a ter processos de legalização, acontece uma coisa interessante com o preço das áreas, que é a multiplicação desses valores
por fatores exponenciais. É comum, aconteceu muito aqui na cidade de Sinop, pessoas comprarem terras há 20, 30 anos atrás por valores que hoje seria o equivalente a R$500 o hectare. E hoje essas mesmas áreas, 20 anos depois, valem 50 mil, 80 mil hectares. Então eram pessoas que no começo compravam área sem dinheiro e tiravam a madeira para poder pagar a própria área, e hoje são bilionários, têm patrimônios bilionários e têm o poder político que esses bilhões lhe conferem. É um modelo econômico que aconteceu aqui na nossa região. Essa estrutura de valorização, ela acaba estando vinculado ao processo de grilagem, mesmo que as pessoas lá atrás tenham comprado títulos de boa fé, elas tivessem acreditado de fato que estavam pegando títulos, ela entra dentro do processo de exploração da grilagem? Sim, a grilagem ela contribui para esse processo, porque ele é a força motriz do processo, do início do processo. É o processo de grilagem que acaba desencadeando com a própria movimentação do processo migratório, da vinda das pessoas, da fortificação da economia local, né? Então ela passa a exercer um processo de que a grilagem contribui para que os espaços que antes eram grilados passem a ter valores cada vez maiores. Ou seja, a legalização dessas áreas, ou seja, a tornar essas áreas legais de alguma forma, ela é movimentada, ela é estruturada pela grilagem de terra. Então, pois isso é uma coisa que o vídeo que vimos no bloco anterior trouxe. O processo de legalização agora também não é um processo de apaziguamento do campo ao dar o ganho a quem lá atrás foi grileiro? Não para todos, obviamente, né? Claro. Mas não existe esse movimento político? Sim e não, Ivan. A ideia inicial do governo federal, através da implantação do CAR, que é o Cadastro Rural Ambiental, é a ideia de tornar a grilagem de terra mais difícil de acontecer. Só que, ao mesmo tempo, ela é a ideia também de legalizar áreas que tiveram início no processo de grilagem. Então, a política do CAR é uma ideia de montar um banco de dados nacional com limites de áreas que antes não se tinha, certo? Para que o governo saiba e tenha uma ideia de quem ocupa qual espaço e qual é o tamanho desses espaços. Então, com isso, ele vai saber o total de floresta que ainda tem, o total de área que é pertencente à sociedade gerida pelo Estado e, automaticamente, ele evitar novos processos de grilagem. Talvez existam falhas institucionais na política do CAR que vão aparecer no decorrer da sua implantação, certo? Mas um dado interessante, por exemplo, divulgado pelo próprio governo, é que a instalação do CAR mostrou que produtores rurais que antes, pelo processo de grilagem ou não, a gente não pode dizer, né, que todo mundo é grileiro, mas eles mantêm uma boa parte da floresta dentro das suas áreas de produção agrícola, áreas nativas, certo? Mas, ao mesmo tempo, ele incentiva, né? Ele incentiva, não é a palavra certa, não incentiva, mas ele propicia a regulamentação de áreas que antes eram griladas. Wilmer, eu acho que o elemento-chave para as organizações, para as empresas madeireiras trabalhar, ou fazendeiros, ou mesmo para a população em geral entender, o elemento-chave para a gente conseguir desatar esse nó é perceber o valor que tem a floresta. Quando eu falo valor, eu não estou falando de uma coisa etérea, de coraçõezinhos que a gente coloca como emojis nas redes sociais. Eu estou falando do valor econômico mesmo das florestas. Se a gente entende a floresta como bem público, aquela árvore que está lá, ela pertence à coletividade. E quem tem a terra tem o direito de explorar aquilo lá como se fosse uma espécie de concessão. Como você ganha, por exemplo, o direito de explorar uma reserva de petróleo, ou como você ganha o direito de explorar algo que é finito. Então, dessa maneira, ao olhar as florestas, ao olhar o espaço florestal como um recurso que precisa ser administrado da melhor maneira possível, é necessário se fazer planejamento de como isso pode ser aproveitado. Do mercado aonde aquele produto vai ser destinado,
até a maneira como você vai fazer a preparação desse produto para que haja receita. Então, isso é uma distinção bastante grande, porque se você dá valor à área, desde o início, você já começa com o extrativismo dentro de projetos bem elaborados, você tem um manejo sustentado, você tem o reflorestamento, se necessário for para coibir áreas que foram degradadas, que pode até acontecer degradação naturalmente com um incêndio ou qualquer coisa assim, né? Se fizermos dessa maneira, se olhar dessa maneira, então a gente tem uma nova abordagem na forma como se conduz as florestas, e as empresas elas vão estar fazendo exploração econômica mais viável e que, por consequência, para poder fazer isso, ela vai gerar empregos de melhor qualidade e vai fazer com que haja desenvolvimento socioeconômico também na população e não só sobre o grileiro. Estou indo no caminho certo? Sim, está indo no caminho certo. A ideia é a conscientização mesmo do uso racional e do uso legal das florestas. A floresta, como eu havia falado, ela é um bem finito, né? Então ela tem que ser gerida, pensada, planejada e utilizada da melhor forma possível. Okay. Certo? As empresas, o próprio governo reconhecem as falhas institucionais no controle disso, e as empresas, com a evolução agora da tecnologia, estão partindo para o uso cada vez mais racional desses recursos. Ou seja, por exemplo, o desperdício na indústria madeireira, que antes era altíssimo, hoje você aproveita mais de 50% de todas as espécies de maneira geral. Ou seja, há um melhor aproveitamento racional da floresta. E preservar a floresta é bom. Ou seja, então o empresário hoje da indústria madeireira, ele é um empresário consciente. Consciente. Já não tem mais aquela cultura de grilagem que talvez tenha acontecido no passado. Não, porque ele é fiscalizado o tempo todo, né? Então ele não tem espaço para irracionalidade. Entendi. Ele tem um espaço para o uso racional, obedecendo a trajetória daquilo que o Estado define como certo. Mas hoje, você que trabalha com esses empresários, que faz pesquisas com eles, hoje eles compram essa ideia porque eles reconhecem o valor da floresta, ou ainda é pelo poder coercitivo? Não, eles sempre conheceram o valor que a floresta tem. Eles respeitam isso. O empresário madeireiro é um empresário consciente em relação, porque é o ganha-pão dele, né? É o ganha-pão. Claro que existem os bons e os maus madeireiros, mas em sua grande maioria, hoje os empresários são muito conscientes do bem e do valor que a floresta pode ter para a atividade que eles desenvolvem. É importante também, então, o pessoal de casa se conscientizar, se os empresários estão conscientes, o pessoal de casa se conscientizar sobre a importância do meio ambiente, até porque a gente está em período de eleição para não ficar votando em candidato que defende ideia de grileiro e não ideia de empresário da área agrícola. Claro. Professor Wilmar, muito obrigado pela entrevista. Economia florestal. Podemos entender como uma área do conhecimento que estuda, investiga como os recursos econômicos são negociados, tendo como base os recursos naturais. Se o estudo econômico em si muitas vezes não olha para questões morais, nesse caso específico, há algo que inegavelmente afeta a todos. As florestas são bem públicos, porque sua gestão afeta direta ou indiretamente o direito de todas as pessoas explorarem seus próprios negócios. Bem sabem disso os empresários, trabalhadores que tiveram prejuízos ou perderam seus empregos por causa de secas que foram provocadas por desmatamento ilegal em florestas a centenas ou milhares de quilômetros de distância. Para lidar com esse bem público, um caminho-chave é compreender, materialmente inclusive, o valor das florestas, seu valor econômico. Esse caminho já está sendo trilhado e passa por um melhor tratamento de produtos agrícolas, de modo a incorporar mais valor, e até mesmo pela negociação de crédito de carbono. Assim, nossa conversa de hoje, aprendemos que floresta é algo que interessa economicamente a cada um de nós. Vamos tratar de cuidar bem do que é nosso. Obrigado a todos. Se vocês gostaram do programa, nos acompanham nas redes sociais, compartilhe com outras pessoas. Se não gostaram, marque as pessoas que vocês não gostam aqui e vamos difundir essa ideia de economia florestal com todo mundo. E não se esqueça, nós somos todos pessoas iguais umas às outras. Mas, se hoje aprendemos algo novo, então nós nos tornamos melhores do que nós mesmos éramos ontem.